Bom dia, maravilhosa. Seja muito bem-vinda ao nosso café no jardim. E quero te explicar que o café no jardim é um acréscimo da minha mentoria Jardim Secreto, onde tudo começou, que é no jardim. Tudo começou com o Pai nos levando para um jardim para estar ali, nos nutrindo. E esse momento aqui é um momento onde a gente vai fazer uma jornada nas parábolas do reino. Para você que está aqui agora, bom dia, bom dia! Bom dia, minha maravilhosa. Nosso café, hein? Tá aqui agora. Sejam muito bem-vindas. E para você também que está assistindo agora gravado, seja muito bem-vinda. Hoje vamos conhecer um pouco mais e obter sabedoria na parábola da semente de mostarda. Essa parábola eu estava lendo agora pela manhã e confesso a vocês que, olha, a gente se posicionar não é fácil. Quando a gente fala que vai fazer determinada coisa, ontem eu estava assistindo uma live, um podcast do Joel J e do Augusto Cury, que é um cara que eu já li muitos livros dele. Ele tem uma mente incrível na psicologia, e o encontro dele com Jesus foi algo extraordinário, que ele foi estudar, porque ele era ateu, e ele foi estudar a palavra, estudar Jesus, a mentalidade de Jesus, e foi aí que ele se converteu, e foi aí que ele falou, não existe uma mente assim, um humano que pensou assim, é algo sobrenatural. Nossa, foi muito lindo. E puxando isso pra vocês, eu vou deixar o link junto com a live, a hora que acabar aqui. Oi, Ione, seja bem-vinda. Eu vou deixar o link desse podcast do Joel J, do Augusto Cury. Todas as mulheres que me acompanham, vocês precisam assistir. Vocês precisam entender como que funciona a nossa mente. Como que funciona você se posicionar no que você quer. A nossa mente, ela é tão imensa que a gente não tem noção do poder da nossa mente. Não tem. Vamos lá. Então, vamos para a parábola da semente de mostarda. Para você também que está no YouTube agora me assistindo, que já está gravado, seja muito bem-vinda. Que você receba essa palavra, como vocês que estão aqui no Instagram, receba essas palavras, todas as plataformas, receba essa palavra. Entenda que as parábolas eram um meio que Jesus falava com os discípulos e também com todo o povo. E nos faz vir um ponto de interrogação para compreender aquela passagem. E a curiosidade nos leva à crítica. Na crítica, olha só nossos pensamentos. A crítica faz com que a gente tenha uma nova percepção, com que a gente grave aqui na nossa mente. Olha que incrível. E a parábola é exatamente isso. Que você ouça agora pela manhã, aqui no nosso café, e que você medite durante o dia e leve para a tua vida. Como eu sempre falo aqui nos nossos encontros, como o Pai fala, a fé sem obras é morta. Então que você ouça e pratique. Que pegue uma semente daí e pratique. Vamos lá. Bom dia, Daniela, tudo bem? Manda um bom dia aqui, minha irmã. Bom dia, Vitória, sejam bem-vindas. Vamos então começar a ler. Estamos em Mateus 13. Hoje vai ser bem rapidinho, então 20 minutinhos aqui, fica aí. Mateus 13, versículo 31. A parábola da semente de mostarda. Hoje cedo eu recebi da minha mãe e do meu irmão eles falando, filha, tá sendo tão maravilhoso a gente te ouvir. E minhas amigas também. Tenho pessoas perto. Ontem um rapaz, é muito difícil falar com homens aqui, mas um rapaz veio falar, Ana, eu precisava ouvir isso, obrigada, continue. E eu vejo isso aí é um cuidado de Deus, sabe? Porque, como eu disse pra vocês, a gente se posicionar em tudo que a gente for fazer, nas decisões da nossa vida, vem os desafios. E essa daqui agora é algo que eu quero compartilhar com vocês.
que eu não sei o que você está passando, mas mantenha-se. Deus sempre vai trazer uma pessoa para falar, ei, continua. Igual eu aqui, minha irmã, continua. Não desiste. Pra cima. Antes de começar, entenda, quero compartilhar com você. Entenda que a palavra de Deus, ele é um livro, um dos mais antigos e o mais sagrado. Mas uma vez eu ouvi de um mentor bem assim. É muito lindo, né, Vitória? Eu também amo. Uma vez eu ouvi de um mentor bem assim. Quando Satanás, o diabo, ele conhece a Bíblia inteira. Mas sabe qual é a diferença? Porque quando nós filhos quando nós lemos, nós convidamos o Espírito Santo para estar conosco, a gente não só lê. Vem revelações. Esse é um mover, quando você vai conhecer como Jesus pensava, conhecer a história, conhecer as pessoas que eram tão falhas e como mudou o percurso da vida delas. E o quanto que muda a nossa mentalidade quando a gente se alimenta da palavra. Então quero hoje te convidar a você olhar de uma forma diferente a Bíblia. Que todo dia pela manhã você acorde, vai conversar, vai ler, encher sua mente de coisas boas. Depois eu vou deixar, lembrando aqui, o link do Augusto Cury embaixo para você ver o poder do pensamento. Se a gente não controla o nosso eu, se a gente não encontra a nossa... não é controlar, mas se a gente não tem a gestão das nossas emoções, dos pensamentos involuntários, a gente entra numa cadeia da mente. E lá em Romanos 12:2, o Senhor fala: libertar-te, lei certinho. Renovar a sua mentalidade, que é o que eu faço sempre e é o que eu faço aqui. Romanos 12, deixa eu ler ele certinho pra nós. Pra gente começar. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar. Olha só, não se moldem ao padrão deste mundo. O Senhor nos convida para viver outro padrão. Por isso que as pessoas falam assim, Ana, mas o padrão cristão. Sim, a gente tem um padrão. O padrão de Cristo. Para a gente não se moldar ao padrão do mundo. A um padrão que nos leva a pessimista, a um padrão que leva a gente a se autodestruir, a ouvir coisas que destroem a nossa imagem como mulher. É maravilhoso, né, Vitória? É o pão de cada dia. Então, renovai, mas transformem-se. De onde vem a transformação? Da nossa mente. Por isso, cuida da sua mente. Cuida das tuas palavras. Vamos lá, vamos voltar pro foco. Senão eu vou embora, minha irmã. No nosso café eu vou embora. A mente. Mas vamos para... Então, Mateus 13, versículo 31. Parábola da semente de mostarda. Antes disso, vamos convidar o Pai, que nós estamos aqui, e fazer uma oração. Meu querido Deus, amado Pai, a Ti eu rendo graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, por esse dia. Hoje é um grande dia. Que Teu Espírito Santo nos guie, Pai. Conecte a corações, conecte as pessoas que precisam ouvir uma palavra nossa, a gente também precisa ouvir. Nós somos frágeis, nós somos mulheres que precisamos de cuidado. A gente ama ser cuidada e sentir o seu cuidado. O seu amor é algo que preenche todo o vazio, toda a lacuna, tudo. O seu amor é transbordante, é inexplicável. Me dê sabedoria, Senhor, ao ler essa palavra. Me traz à minha mente o que o Senhor também quer que eu fale. E traga ao meu coração algo novo para esse dia. O coração dessas mulheres que estão me ouvindo agora,
Não importa se é ao vivo ou se elas vão ouvir depois que essa gravação estou chegando agora, já gravado. Que o Senhor invada, o Senhor penetre na mente delas com as suas palavras e gere outras sementes que vão transformar em grandes frutos sobre a casa dela, sobre o mundo dela, sobre a família dela, sobre a saúde, sobre a mente, sobre o coração, sobre o caráter. Traga alegria para a vida dessas mulheres, que nós fomos feitas tão amável, tão admirável pelas tuas mãos, e que cada uma aqui descubra o teu valor, que nós somos valiosas, nós temos que descansar no Senhor, nós somos amáveis, nós também somos líderes, nós somos mulheres adultas e que governamos como filhas do Senhor. Amém. Amém. Vambora. Bora, paizinho. Vamos lá. A parábola da semente de mostarda. Então Jesus contou outra parábola. Antes veio a parábola do trigo e do joio, que são bem semelhantes. E o joio veio para atrapalhar o trigo. Tá, esse aqui deixa para outro dia. Mas eu quero que você entenda. Antes disso, o Senhor veio contando outras parábolas. Ele falava na multidão. Então, para você entender, quando o Senhor fala na multidão, é igual quando a gente vai num culto, né? O pastor fala sobre a multidão. Eu aqui estou falando sobre uma multidão. E cada um vai entender conforme os teus sentimentos, conforme a tua percepção de vida. Que você possa entender que as parábolas, e se apaixone por elas, mergulhe nelas. Comece a ler depois, leia novamente. Você vai ver o que vai ser revelado. E depois compartilha comigo, que eu quero ouvir, que eu quero ler. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. De novo, é menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em uma árvore. E vêm as aves e fazem ninhos em seus galhos. Aqui, uma das mensagens hoje pela manhã que eu quero compartilhar com vocês ao ler a parábola da semente da mostarda é sobre essa semente. É a menor de todas as sementes. Às vezes você pensa, eu tenho uma ideia, mas é tão pequenina. É uma semente pequenininha, mas nas mãos de Deus, algo cresce. Eu tinha uma ideia de mentorar mulheres. E quando eu estava servindo no Ministério de Mulheres numa igreja, que foi o meu aconchego por muito tempo, eu falava, será que um dia eu vou fazer isso? E o Senhor plantou uma semente no meu coração. Eu tinha um sonho de ter um casamento maravilhoso. Só que eu já fui tão ferida. E o Senhor plantou uma pequenina semente no meu coração. Quais sementes o Senhor te deu que era tão pequenina e depois, igual grão de mostarda, e depois cresceu, que você falou, uau, eu pensei que isso aqui não ia, era tão pequeno. Então dê valor aos seus pequenos começos, seus pequenos desejos, que pode ganhar uma proporção que você não faz ideia. Então toda semente pequena, aqui nessa parábola da semente da mostarda, toda semente pequena que é plantada, ela vai germinar.
E desde ontem o Senhor está batendo isso em mim. Que quando a gente transborda na vida de outras pessoas, automaticamente o Senhor transborda na nossa vida. E isso também acontece, entrando um pouco para a lógica, estando um pouco para os estudos, quando você ensina algo que você aprendeu, ensina algo que você sabe, ensina um trabalho, ensina a dar um curso, você aprende 2 vezes mais, cientificamente é comprovado. Então, antes de ir para a ciência, vindo para o reino, o Senhor fala, quando a gente transborda na vida de alguém, Ele trata nós primeiro. E desde ontem o Senhor está falando comigo, suas sementes. E eu tenho 4 sementes. 4 não, 1, 2, 3, 4, 5 sementes. Que eu vou plantar agora em 2026. E elas são desse tamanhozinho, igual grão de mostarda. E agora eu te pergunto, quais são as sementes que você vai plantar? Quais são os sonhos que você vai plantar? Ana, mas esse sonho é muito pequeno. Bora voltar lá. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes. Seu sonho pode ser o menor da sua realidade, mas se torna a maior das hortaliças. Quais as sementes que você vai plantar em 2026? Melhor, quais são as sementes de mostarda que você vai plantar em 2026? E o movimento é tão maravilhoso que quando a gente começa a plantar as nossas sementes, pequenas sementes, igual o grão de mostarda, pega isso. Quais são, a pergunta, quais são as sementes? Igual o grão de mostarda, pequeninas, que você vai plantar em 2026. Mas comece hoje. Comece hoje a fazer seus projetos, a desenhar seus sonhos. Me lembro quando eu tava trabalhando em casa, no meu quartinho, e eu voltando aqui pro meu, agora home office, né, me lembra muito. Eu desenhei, eu amo desenhar, eu desenhei o estúdio que eu queria. Era de 2 pisos, na frente tinha uma maquiadora, assim, tinha uma parede bem bonita com a minha logo, em cima eram umas macas para ministrar curso, aí tinha 2 salas dentro. E quando eu desenhei, era igual um grãozinho de mostarda. Igual essa parábola que a gente está lendo hoje em Mateus 13, 31. Era igual um grão de mostarda. E aí passou 1 ano, passou 2 anos, e eu fui crescendo na profissão, mudei de estúdio. E aí eu falei, tá na hora de expandir. Pensei. E fui para outro espaço. A hora que eu olhei ele, falei, não, é aqui. É grande, comporta. E aí uma amiga me chamou e eu falo, tenho amigas que são amigas de Deus. Aí uma amiga falou, amiga, eu tenho que te mostrar um lugar. Eu falei, cara, mas eu já aluguei um espaço. Não, eu tenho que te mostrar um lugar. E fomos na hora do almoço. A hora que eu cheguei em frente ao espaço que ela me mostrou, que foi o último estúdio meu, a hora que eu olhei aquele espaço, eu falei, eu tenho que te mostrar uma coisa. Ela, o quê? Eu falei, olha isso daqui. Mostrei o desenho. Ela, eu não acredito. Eu falei, eu desenhei esse lugar. E aquele lugar, ele ficou... Tava há mais de 6, 7 anos parado em construção. Ele estava sendo construído aí. Então, o que eu quero te dizer agora é que veio ao meu coração. Muitas coisas que você sonha hoje, Deus ainda está preparando para você. Só persiste. Continua. A gente não tem dimensão de onde quer chegar, de onde vamos chegar. A gente tem dimensão de um pequeno papel. Mas se a gente vai viver, é igual, voltando, a parábola da semente da mostarda, um grão de mostarda. Era um sonho desenhado no papel, uma semente desse tamanhozinho.
Quais as sementes que você vai plantar? Está plantando? Quais as pequenas sementes você fala, isso aqui acho que não vai dar. Exato, né, Vitória? Nossos melhores amigos. Para mim, os melhores amigos são aqueles que nos ajudam a aproximar de Cristo. Sim. E Vitória, deixa eu te falar algo. Mas só finalizando aqui do grão de mostarda. Não, deixa eu falar. Sabe o que é mais incrível no reino de Deus? Que eu aprendi? Não é as pessoas que vêm até mim. É eu ir servir primeiro. E quando o Senhor me ensinou que não é sobre mim, como eu posso explicar? Acho que está em Mateus também, que o Senhor fala assim: a gente tem que servir primeiro. O grande é aquele que serve, né? E por muito tempo eu fui muito amiga de muitas pessoas. Eu era amiga. Só que também por alguns períodos eu não tive ninguém para ser minha amiga. De perguntar das dores, de perguntar... Sabe? Vocês também já se sentiram assim? Mas eu estava sendo amiga. Eu ajudava emocionalmente, ouvia, aconselhava, cuidava. E quando eu estava passando por dificuldade, as minhas fragilidades, eu não tinha uma amiga para conversar. Aí um belo dia o Senhor me falou assim, depois que Ele me trouxe mais maturidade, Ele, filha, tu lembra? Minha voz indo embora. Desculpa. E aí o Senhor falou assim, filha, tu lembra as vezes que tu ficou sozinha? Você cuidava, mas não recebia cuidado. Quem aqui de vocês, mulheres, já se sentiu assim? Você cuidava. E na hora de receber cuidado, você estava só. Nos faz refletir onde eu semeia. É bem esse ponto, Vitória. Que máximo. E aí o Senhor falou exatamente isso pra mim. Olha só. Você semeou. Depois que passou um período, um processo, as pequenas sementezinhas que eu plantava, vamos colocar assim, nas mulheres, nossa, elas desabrocharam, lindas, sabe? Hoje eu olho assim a vida delas, falo, eita Deus, que maravilhoso. Eu me alegro. E aí o Senhor falou pra mim, sabe o que você queria receber e você não recebeu? Agora é a hora de você receber. Porque eu tava forjando você. Primeiro você serve. E aí que eu bato muito na frente, assim, bato muito... E quando eu vou conversar com alguma mulher, ela fala, Ana, mas meu marido não sei o quê. Ana, mas eu não tenho ninguém. Ana, mas não sei o quê. Eu falei, tá, tu tá servindo? E eu te pergunto hoje. Que reclamar das pessoas, que as pessoas não estão nos dando atenção, que as pessoas não querem nos dar atenção. Ai, o pastor que não fala comigo. Ai, a menina que não fala comigo. Ah, a pessoa, meu marido não dá. E o que você está dando? E o que você está plantando? É a lei da semeadura. Tu vai colher o que você plantou. Mesmo que o plantar, se vocês já viram quando o pessoal vai fazer... Eu vim do Mato Grosso, né? Estou em Santa Catarina. Mas lá no Mato Grosso, quando iam plantar soja, e aqui falando, trazendo pra parábola também, olha só.
O reino dos céus é como uma semente de mostarda que alguém semeia num campo. O campo tá limpo, não tem nada, tá deserto. E vai começar a plantação. Oi, Neia, linda! Que saudade, minha irmã. E olha só, pega isso. Quando vão plantar soja, plantar igual o senhor falou aqui na parábola, vão semear é num campo deserto. Prepara a terra e começa a jogar as sementes. E tem um tempo de espera para essas sementes morrer, germinar. A solitude. Para com isso, irmã. A solitude é maravilhosa. Eu já chego lá. E aí, escuta essa. Então, quando os agricultores limpa a terra, mexe na terra, é o que o Senhor faz com a gente. Começa a jogar as sementes. Há um tempo de espera. Há um tempo de deserto. Há um tempo de dúvida. Falar, caraca, eu plantei tanta semente, não tá vindo nada. Nenhuma brotou ainda naquela linha do horizonte, assim, sabe? Não sei se vocês já viram campos de soja, que é assim, sem fim, assim, é lá no horizonte. Você vê, será que tá plantado? Tá limpo. E aí entra a fé. Vai germinar. Bora germinar, bora molhar, bora, tem que vir chuva. E por muito tempo, hoje eu vejo o quanto eu plantei e eu não recebia nada. Quantas de vocês, igual falaram aqui pra mim, né, a Mai, que plantou e pergunta, Senhor, por que que eu não sou atendida? Por que que eu só me dou, só vou lá, só faço isso? O Senhor só traz pessoas problemáticas pro meu lado. E aí hoje eu entendo, quando o Senhor fala comigo, Ele fala, ei, é meu jeito de forjar você. E aí entra na palavra, em tudo dai graças. Quando se planta, igual grão de mostarda, que é a parábola de hoje, quando se planta, ele semeia num campo deserto. Ame seus processos, ame o seu deserto. É algo que o Senhor me ensinou muito. Por muitas vezes eu tive que desistir de coisas que eu queria, que estavam certas, que estavam exatas. Por muitas vezes eu me servi, eu me doei bastante em amizades, e hoje eu olho e as pessoas me procuram, as mulheres me procuram, como na mentoria, como amigas. Eu falo, Pai, o Senhor só manda coisa difícil. Por quê? Porque eu passei por aquilo, eu fui forjada nisso. E hoje tem como eu transbordar. Hoje tem como eu falar exatamente como aqui a Mila comentou. A solitude é ruim. Vamos ressignificar isso. A solitude é maravilhosa. É onde você cuida de você. É onde você cultiva você. É onde você olha para dentro de si. E não há ninguém que eu conheci, até na palavra lendo, não há um que não esteve em total deserto para então encontrar o seu eu, para então reencontrar o seu caminho. Não teve. Na solitude a gente aprende. É como nessa parábola que a gente está lendo hoje da semente de mostarda. É uma semente, a semente de mostarda é que alguém semeia num campo. Quando você vai semear num campo, é deserto. Até germinar é um processo, gera tempo, mas ela sabe quem é. Você sabendo quem você é, você sabendo a sua identidade, o que o reino, que o Pai, que Deus fala sobre esse seu respeito. Essa é a preciosidade da solitude. É onde a gente é como uma semente plantada, que a gente está lendo hoje. Fica ali, dentro da terra, no escuro, né? Tendo que se redescobrir, secou a semente, matou a semente, morreu e renasceu, broxou. E aí começa a florescer. Como o Senhor disse aqui, é a menor das sementes. A menor.
mas se torna a maior das hortaliças. Depois do processo de germinação, ela floresce. Eita Deus! Depois você lê Mateus capítulo 17, versículo 20. Vou até anotar aqui, minha irmã. Deixa eu anotar no meu bloco de notas. Vou ler. Deixa eu pegar aqui. Eu amo indicação, Mila. Mateus, capítulo 17, versículo 20. Vou ler. Às vezes o Senhor nos permite ciclos de amadurecimento. Oi, Natasha! A Natasha escreveu assim: às vezes o Senhor nos permite ciclos de amadurecimento. Quando me senti só, Ele me mostrou que estava comigo e cuidava nos detalhes. É difícil, mas o Pai nos dá o discernimento. Exatamente. Exatamente. Hoje eu amo a dificuldade, hoje eu amo os processos, hoje eu olho e falo como compartilhar com vocês, minhas amigas aqui. Minha irmã, hoje pela manhã eu acordei e falei: Pai, o Senhor abatendo a minha alma, fui orar, conversei com Deus. E aí veio uma mensagem para me trazer pra live hoje, que eu tava sem forças nenhuma. E foi uma. A hora que eu abri um sorrisão assim. Aí o Espírito Santo falou: entendeu, filha? Entendi. Vai fazer o que tem que ser feito. Vai fazer. Continua na sua semente. Então, bora. É exatamente isso, Mila. É exatamente isso. Quando a gente começa a entender o mover de Deus, é diferente. A gente olha para as dificuldades de uma maneira diferente. Isso é maturidade. E para finalizar, eu quero compartilhar com vocês, hoje nessa leitura. Deixa eu voltar, que eu fechei para anotar. Aqui. Eu quero falar para vocês. Hoje eu olho os nãos que Deus me deu. É igual comentei anteontem, eu acho, no outro café, quando o Senhor falou assim pra mim: apaga tudo. Tinha um projeto. Eu amo escrever. Depois aqui eu coloco só um vaso de flor pra vocês verem, mas eu amo escrever, eu amo pegar coisa na parede e escrever minhas ideias. E eu tava tudo escrito. Escuta esse. Meus projetos estavam tudo escrito. Aí o Senhor falou assim, eu fui sentar, orar, assistir, na verdade, um louvor do pastor André Fernandes, um culto. E eu ali orando, aí começou o louvor, falou assim, aí o Espírito Santo falou no meu coração: vai lá, arranca todos os que você escreveu, os projetos, e joga fora. Eu falei: o Senhor tá brincando, né? Que Deus pra mim tem senso de humor, não sei pra vocês têm? Ele é muito bem-humorado. Eu falei: você tá brincando, né? Arranca todos os cartazes, joga fora. Como não acreditamos em coincidência, escuta essa pra gente terminar esse testemunho. Em você confiar em Deus, escuta isso. Eu fui lá. Eu sentei e comecei a louvar. Nisso, tava ministrando o louvor, falou assim: enquanto a gente louva, vai lá fazer o que o Senhor mandou você fazer. Aí eu abri o olho, olhei pra TV e começaram a louvar. Entrei dentro do quarto do meu escritório, peguei todos os projetos da parede, que o Senhor mandou eu tirar todos os projetos e jogar no lixo. Eu fui. Eu tinha me dedicado, eu acho, uns 4 meses. Peguei todos os projetos, arranquei da parede, joguei no lixo. Fechei a porta. Sentei no sofá. Eu falei: Senhor, eu fiz o que o Senhor me pediu. Eu acho um absurdo
Mas eu fiz. E comecei a ouvir a pregação. Ouvi. Eu falei, eu não entro mais lá dentro. Fechei a porta. E aí, passou uns 2 dias. Eu fui atender uma maravilhosa. Fui tomar um café na cafeteria lá em Alta Floresta, no Mato Grosso. Passou uma maravilhosa e falou assim, Ana, preciso fazer minha sobrancelha com você. Eu falei, minha irmã, não tô mais atendendo. Agora eu entrei pro digital, eu vou ministrar curso no digital, mas na verdade eu não tô nem trabalhando. Ontem aconteceu um episódio. Não, eu preciso fazer sobrancelha com você. Ela insistiu tanto, eu falei, tá. Aí fui atender ela. Pedi pra uma amiga que tem clínica lá. Conhecia várias mulheres que tem clínica, mas aí pedi pra uma amiga. Falei, amiga, você me libera o espaço só pra mim atender? Ela, claro. Fui atender ela. A hora que eu estava atendendo, ela falou assim, o que tu tá fazendo? Eu falei, deixa eu te contar o testemunho. Aí eu contei isso pra ela. A minha sementinha. E aí ela falou assim, guria, eu tenho que te apresentar uma pessoa. Você tá pronta? Eu falei, como assim? Eu tenho que te apresentar pro meu esposo. Ele tá fazendo lançamento no digital. E você tem curso gravado, tudo? Eu falei, tem tudo. Mas ontem eu joguei fora todos os projetos, como eu te falei. A linha, meu raciocínio. Ana, só hora e vamos marcar. Fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, quem aqui tá ouvindo, manda aqui pra mim. Quando eu cheguei em casa, entrei no quarto, no escritório de novo. E aí o Senhor falou assim, eu falei, pai, como assim? Aí o Senhor falou assim, nunca mais tu ande sozinha. Não adianta você fazer um monte de projetos e não tem com quem compartilhar. Não adianta você ter um monte de ideias e não trazer pessoas. Aprenda a respeitar, aprenda a fazer alianças, aprenda a amar pessoas. Senão você não vai chegar a lugar nenhum. Escuta isso, que é pra você. A gente não cresce sem pessoas. E o que mais a gente aprende com o coração em Cristo é amar as pessoas, os defeitos delas, o jeito delas. E ajudar elas a melhorar. Sem julgar. Eu sentei, chorei, lembro que eu chorei. Ele falou, vou te ensinar a fazer alianças. É com pessoas igual a... Não sei se foi a Vitória ou foi a Mili que falou aqui. Com amigos de Cristo. E aí eu fui encontrar com eles, com esse casal. E aí depois que a gente fechou o negócio, oramos, fechamos o negócio, ele trouxe uma estrutura. E aí eu contratei uma mentora que se tornou uma amiga hoje, que amo de paixão. Nossa, ela é incrível. E ela falou, amiga, vamos colocar valores. A hora que ela começou a escrever no meu quadro, eu sentada na cadeira, eu sei que o movimento foi de umas 7, 8 pessoas. E aí, profissionais, me auxiliando. E aí, quando ela começou a escrever os valores, eu falei, para. A hora que ela terminou, eu ponho a mão assim. Era tudo os valores que eu tinha escrito quando o Senhor mandou eu rasgar todos os meus projetos. Eu falei, de onde você tirou esses números? Ela falou, amiga, eu tô escrevendo? Dá pra vender por isso aqui, por isso aqui, por isso aqui. Aí na hora o Espírito Santo falou pra mim, entenda as pessoas que eu coloco na tua vida. Entenda as conexões, por isso cuidado com os ambientes que você caminha, entenda as conexões que você coloca na tua vida. Às vezes o Senhor está colocando alguém para você somar na vida dele, na vida dela, e você não está fazendo, que mais tarde ela vai te abençoar. Ou às vezes você não abre portas para uma amizade porque você foi ferida em amizades lá atrás, não sei porque eu estou falando, mas receba. Ressignifica a palavra amizade.
Existem muitas pessoas boas nesse mundo. Existem muitas pessoas que vão vir para te abençoar. O Senhor traz pessoas para nos abençoar. É pessoas. Ame as pessoas. E aí quando eu me reuni com a equipe toda para fazer o lançamento, já tinha passado de 10. A hora que eu olhei, eu falei... Aí eu fui pro quarto, pro escritório, sentei, agradeci ao Senhor, chorei de emoção, de felicidade. Aí o Senhor falou assim, como que tu ia dar conta de todo aquele projeto que você tinha escrito? Você não ia dar conta nunca. Aprenda a não caminhar mais sozinha. Eu não quero você caminhando mais sozinha. Entendeu, filho? Eu entendi, pai. Essa foi uma das maiores lições que eu aprendi. Qual o poder que é você estar em comunidade, você estar com pessoas para construir algo. Você não constrói nada sozinho. Enquanto você ficar sozinha, não aceitar ajuda, não investir na sua mente, você vai... O que era para você fazer o que eu fiz em 4, 5 meses, o pessoal fez em 1 semana. Entendeu? Que massa, Vitória. Então para de caminhar sozinha. Tá. E depois disso, o Senhor me testou na confiança dele. Ele falou, era só pra você aprender. Esse projeto não é pra agora. Sai do projeto. Eu falei, é sério, pai? E eu saí do projeto. Não era tempo. E aí o Senhor me levou pra ensinar outra coisa. E é isso que eu trago aqui pra vocês na Parábolas, nos ensinamentos, no que eu aprendi, que a gente é... Exatamente, Rose. Sozinha você vai rápido, mas acompanhada, minha filha, você acelera a turbina assim, ó, você liga um foguete. E aí eu quero ensinar vocês que depois disso, com meu testemunho, depois disso o Senhor falou pra mim sair desse projeto. Ele só queria me dar essa lição. Ele falou, agora eu preciso preparar você pro meu chamado. Para outra missão. Por isso que é tão precioso a gente caminhar com o Senhor. Hoje, 2026, né? A gente passando esse ciclo agora esse mês. Próximo mês, eu vou estar colocando outras coisas. E projetos lá atrás, o Senhor falou, reaviva eles, está na hora. Porque agora eu amadureci para ensinar. Antes eu não tinha maturidade. Antes eu não tinha confiança em Deus. De apaga tudo. Ai, faz comigo. Cuidado com as alianças. É o que eu falo hoje pra você. Cuidado das alianças que tu faz. Amém, né? As alianças, nós que somos filhote, as alianças não podem ser só visual. Olha o histórico, olha a criança que a pessoa foi, olha com quem ela se envolve. Cuidado com as alianças. Seus projetos, traz pessoas para somar contigo. Não caminhe sozinha, sozinha você vai desistir. E eu quero dizer algo para vocês que mês que vem não, é hoje. Hoje é dia 19? Hoje é dia? É. Hoje eu vou estar abrindo, vou então já falar aqui, a abertura para a comunidade protagonistas. E ontem ouvindo que eu vou deixar aqui depois que acabar, daqui 5 minutos, a gente acabar essa live, eu vou deixar o link do Joel J e Augusto Cury, ele falando, que foi o que mais me avivou ontem. Seja o protagonista da sua história. Suba no palco da tua vida. Para finalizar, quero falar isso para você. Suba no palco da tua vida. O Senhor te escolheu. Então, seja o protagonista da tua história. Seja uma mulher que é ativa. Cuida da tua vida.
e sirva a sociedade. Tem pessoas esperando por uma mensagem sua. Você pode ensinar tantas coisas. Seja protagonista, ande em comunidade, faça parte, se sinta pertencente. E ontem, a hora que eu estava assistindo, pedindo ao Senhor, eu falei, Pai, me dê direcionamento nesta comunidade. E aí veio essa mensagem do Augusto Cury. Ele falou, antes que ela suba no palco da tua vida, assuma o lugar da tua vida. Antes que as cortinas se fechem e acabar o espetáculo. Não seja um coadjuvante. Não seja alguém que vai só assistir a vida dos outros. Seja o protagonista da tua história. E quando o Senhor me deu essa palavra, protagonistas do reino, esse nome, eu duvidava. Eu falava, Senhor, por que protagonista? Será? E hoje eu quero convidar vocês, as mulheres que estão aqui. Eu vou deixar o link na bio do grupo da comunidade, na verdade, para você acessar a comunidade, somente quem tiver interesse, para você ser a protagonista, a gente caminhar esse ano de 2026 juntas, em comunidade. Falei ontem com a minha mentora, ela falou, Ana, é uma responsabilidade de peso, um ano inteiro. Eu falei, um ano inteiro. Mas o ano inteiro. Eu só quero obedecer o que eu sinto no meu coração. Só quero viver isso. Amém. Construa pontes. A Rose aqui, construa pontes. Rose, tu tem uma sabedoria incrível, minha irmã. Ó, qual foi a mensagem de hoje? A menor de todas as sementes se torna a maior das hortaliças. Não importa se você fala, pai, mas esse sonho é tão pequeno. Nossa, mas eu me sinto pequena. Vocês acham que eu não me sinto pequena? Eu me sentia pequena em vir aqui ler a palavra. Aí o Senhor falou assim, ei, tu é o quê? Escuta essas pra gente encerrar. Eu falei, pai, eu me sinto pequena. Ele falou, tá, e o Deus que você serve? Eu falei, o Senhor é gigante. O Senhor criou tudo. Aí o Senhor, o Espírito Santo me falou assim, e tu é o quê? Imagem e semelhança. Você sabe o que é imagem e semelhança? Eu falei, entendi. Pare de querer o padrão do mundo, ser aprovada pelo mundo. E eu falo hoje pra você isso, mulher. Para de querer ser aprovada. Você é a protagonista da sua história. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi feita de forma admirável. Sabe o que é admirável? Outras pessoas vão se inspirar em você. Assim como a Rose hoje falou. Deus falou isso comigo hoje. Cadê? Deus te usou, Anéia. Deus te usou para falar comigo hoje. Imagine se eu ficasse calada. Neia, tu tem uma sabedoria incrível. Mulherada daqui. Minha irmã, pra cima. Você é protagonista da tua história. Se Deus te aprovou, né, Natasha? Linda. Se Deus te aprovou, você está esperando a aprovação de quem? Se alguém te reprovar, isso é ser você a protagonista da sua vida. Se Deus te aprovou, quem vai te desaprovar? Quem, minha irmã? Crava isso no seu coração. Crava isso na sua mente. Isso não é orgulho. Isso é identidade. Identidade. Quando suas emoções estão fortes, acabou. Troque pensamentos destrutivos por pensamentos construtivos. Não é otimismo, não é empolgação, não é... Sabe? É identidade. Seus sim é sim, seus não é não. E esse ano vamos caminhar juntas. Para você, eu vou finalizar agora. Para você que quer caminhar comigo. Esse ano de 2026. Nesse projeto incrível e lindo que o Senhor colocou na minha mão. Ativando protagonistas
da sua vida. Tu te apruma. Vai mexer os esqueletos, né, Natasha? Vai treinar, vai cuidar de você, mulher. Sua mente, seu corpo, teu espírito. Corpo, alma, espírito. Somos trindade, somos imagem e semelhança de Deus. Eu vou deixar no link da bio daqui a pouco. E à tardezinha eu vou lançar essa comunidade. Vai ter um custo, claro. Mas não é nem... é simbólico. Porque é algo que toda segunda-feira a gente vai estar juntas. E vai ter tarefas, vamos viver por semana, 52 semanas. Centralizadas, protagonizando cada semana. Jejum toda semana. Vai ser exponencial. Vai ser meu primeiro ano fazendo isso. E eu convido você. Se você quer obter mais sabedoria, vamos mergulhar aqui, ó. E seja protagonista da sua vida. Fortalecer essa identidade. E vai ter mulheres que estão aqui, que vai participar. Que o Senhor já pediu para me escrever o nomezinho delas ali. Ela tem algo precioso para falar. Tá? Gostaram? Manda aqui pra mim, quem tá aí ainda. Lembre-se do grão de mostarda. É a menor da semente, mas é a maior das hortaliças quando ela floresce. Você também, Vitória, escrevam aí, eu sou protagonista. Só pra mim printar. Coloca, eu sou protagonista. Escreve aí, mulherada, que eu vou printar e jogar lá nos stories. Exato, Vitória, minha linda. Obrigada pela palavra. Que maravilhoso. Que maravilhoso estar contribuindo com vocês. Esta manhã, começando nossa manhã tão maravilhosa, sabe? E agradeço a Deus por hoje ter me fortalecido para vir aqui. Obrigada. Deixa eu pegar o café, né? Que é o café. Deixa eu printar aqui com o café. Postar lá nos stories. Vou marcar vocês. E o convite tá feito pra gente caminhar 2026 juntas. Será extraordinário. Será um movimento... um grão de mostarda que eu vou estar plantando. E qual que é a sua semente que você vai estar plantando? O seu grãozinho de mostarda. Pensa nisso. Né, minha Aninha? Deixa eu tirar outro print aqui que tá lindo. Eita Deus. E posso falar? Hoje vocês me fortaleceram aqui. Quando a gente dá um passo em direção ao que o Senhor tem para nós, o carnal não, mas mentalidade e o espiritual, vocês entendem. Bate com força. Mas como o Senhor fala, resista, né? Resista, minha irmã. É pra todo mundo, nem todo dia a gente tá forte. Mas a gente tá aqui fazendo o que o Senhor fala. E ó, sorrisão no rosto pra contrariar o inimigo. E vambora, que hoje tem um grande dia. E ser protagonista é exatamente isso. Por mais que suas emoções às vezes venham de lembranças, às vezes vem uma fraqueza, até espiritual, tá? Emocional e espiritual. A gente tem que relutar e falar, não, eu não vou hoje ficar para baixo. E começa a relembrar o que o Senhor fala a seu respeito. Você se fortaleça. Não espere ninguém para te fortalecer. Você primeiramente. As palavras que você fala para si. A voz que tem que estar na tua mente é uma voz que te anima. Estou emocionada. Nenéia,
Que vontade de dar um abraço, né? Seu abraço é tão bom. Eu lembro a gente no culto que estou passando. Vamos caminhar junto, minha irmã. Você é um protagonista incrível, seu testemunho é gigante. Comece a usar essa ferramenta aqui, ó, Instagram, pra você colocar pra fora. Você tem que transbordar. Você tem que falar. Tem muita gente usando o Instagram pra ficar filmando só com noitadas, droga, dancinhas, acabando com a imagem das mulheres, essas músicas que, pela misericórdia. Sabe por que as pessoas fazem isso? Porque os bons estão escondidos. Chega de se esconder. Chega de se esconder. Começa a falar. Põe pra fora do seu jeito. Esse é meu jeito. É eu, minha irmã. Se Deus já nos aprovou, quem que vai nos rejeitar? Quem? Se Deus for pra gente fazer, e aí? Entendeu? Vou deixar o link lá na bio. Obrigada. Hoje vocês fizeram o que vocês comentaram aqui. Foi bem pontual pra mim. É sobre isso. É mulheres em comunidade. É sobre isso. Pega essa. Não fique sozinha. Quando eu estou fraca, vocês me fortaleceram. A Neia falou, Ana, tô emocionada, obrigada. Eu te fortaleci. Ó. Pessoas. Nunca fiquem sozinhos. Declarem pra vocês, 2026 vai ser o ano que eu mais vou estar com mulheres, com pessoas que são bênção sobre a minha vida e eu sou bênção na vida delas. É sobre isso. Simples assim. Fiquem com Deus. Finalizar aqui, deixa eu fazer uma oração. O nosso boot. Espírito Santo, Pai, nós te damos graças, Senhor. Obrigada por este momento. Eu estava fraca, eu estava precisando. Como o Senhor hoje me ensinou, faça o que tem que ser feito para mim. E aqui estamos. Te agradeço, Senhor, por cada mulher que está aqui. Que elas tenham aprendido hoje, que nós tenhamos aprendido muito com a Tua Palavra, sobre o grão de mostarda, uma pequena semente, pequenos sonhos, pequenas atitudes que a gente fala não vai dar em nada. Mas o Senhor, colocando a mão, virá maior. Transformação. Não deixe que nada neste dia, Senhor, tire essa semente dentro do nosso coração. Crava isso no nosso peito, na nossa mente. Que hoje entendemos que somos a protagonista da nossa história. Que elas arrumem a postura. Onde elas estão agora. Estufa esse peito. E fala, eu sou a protagonista da minha história. E o autor da minha vida é Cristo. E eu tenho um propósito aqui. Eu tenho que estar no palco da minha vida. Eu tenho que estar governando sobre a minha vida. Sobre as minhas emoções eu vou gerir. O que vier de pensamento ruim eu vou falar, não me pertence. Eu vou começar a observar meus pensamentos. Senhor, dá visão pra gente. Que cada mulher seja um transbordo nesse Instagram, nessas ferramentas. E tanta gente postando tanta coisa ruim. E os bons estão se escondendo. Que esse dia hoje seja um divisor de água na vida delas. Paizinho, nós te agradecemos. O Senhor é incrível. Obrigada por nos resgatar. Obrigada por nos transformar. Obrigada por Teu Espírito Santo. Obrigada pela união. Obrigada por nos mostrar que o maior são aqueles que servem. São os pequenos. Como um grãozinho de mostarda. E nós vamos fazer o melhor que tem nesta terra. No nosso mundo, em quem o Senhor nos conectar. A Ti damos graça. Em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo, minha irmã. Fiquem com Deus. Tô indo lá treinar agora, que agora já ativou aqui. E não tem nada melhor do que começar o dia assim. Cara, não existe. Não existe. Eu desconheço. Chega, né? E não deixam tirar essa paz de ti. Ok? Um grande beijo, desligando.
Depois vocês vão entrar na comunidade. Tá? Grande abraço, minha irmã. Ficam com Deus. Encerrando.